Muito boa noite, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina. Que jogo, hein? Que jogo na Vila Belmiro hoje. Confesso que poderia ter sido melhor, fiquei com aquela sensação que dava para ter ganhado, mas infelizmente a gente ficou só no empate com o Flamengo, mas eu gostei do jogo, vou ser bem sincero, foi um bom jogo de futebol, achei bem interessante, a gente vai comentar tudo aqui sobre São Paulo 2, Flamengo 2, jogo que aconteceu hoje na Vila Belmiro. Graças a essa agenda de shows que o São Paulo marcou no Morumbi, né, aquele acordo com a Live Nation, agora a gente só vai ver o Morumbi provavelmente no ano que vem, ou quem sabe aí em dezembro no jogo contra o Internacional. Isso está em discussão ainda, mas de qualquer forma, muito provavelmente só em 2026 estaremos de volta no Morumbi, galera. Antes da gente comentar aqui sobre o jogo São Paulo 2, Flamengo 2, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal Papo Tricolor, peço a você, se inscreva no canal, deixa seu like já aqui. É muito importante pra gente aqui do YouTube, pessoal, que vocês deixem seu like, porque o like é o pagamento da gente que está fazendo aqui conteúdo para vocês. Agora são exatamente 11 horas e 46 minutos e eu estou aqui comentando essa partida para vocês. Então dá essa moral, já chega deixando aquele like lá, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo aqui com algum amigo seu que ainda não conhece o canal Papo Tricolor, ajude as mídias alternativas do São Paulo a crescerem, porque quem traz informação para vocês com a resenha, com imparcialidade, falando o que tem que falar, é a gente da mídia alternativa, galera. Não tem jeito. Se você for buscar informação na mídia tradicional, vai ter muita coisa enviesada. Eu, pelo menos, procuro fazer uma coisa bem isenta aqui e trocar uma ideia de torcedor para torcedor. Então, me dá essa moral aí, já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com algum amigo seu para que também conheça o nosso trampo aqui no canal Papo Tricolor. O canal tem um pouco mais de um ano, estamos engatinhando ainda no YouTube, então acho que você pode me dar essa moral aqui pro Rodrigão, beleza? Pessoal, São Paulo foi hoje na Vila Belmiro fazer esse jogo contra o Flamengo e eu confesso que eu estava um pouco preocupado porque o Flamengo é a equipe, uma das melhores equipes do futebol brasileiro há muitos anos, vem fazendo um trabalho muito legal. Você vê a qualidade desses caras jogando bola e seria um jogo muito difícil para o São Paulo. Confesso que eu estava hoje à tarde, quando me perguntaram como é que vai ser o jogo hoje, eu confesso que falei, cara, se o São Paulo conseguir um empate hoje, não é um resultado ruim. Eu quero que ganhe, logicamente, mas empatar com o Flamengo, que é uma equipe que, se eu não me engano, só perdeu 4 jogos fora de casa esse ano e tá brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, enquanto o São Paulo a gente sabe que nosso time ele é capenga em muitos aspectos. Então eu falei, muito provavelmente o São Paulo, a tendência é que que o Flamengo ganhe. Mas eu acredito que o São Paulo vai conseguir fazer um bom jogo e fez, galera. Vamos ser sinceros aqui. Eu não acho que o São Paulo fez um jogo ruim, tanto que abriu o placar aos 2 minutos com o Luciano. O Luciano fez uma boa partida hoje, gostei da partida do Luciano. Conseguiu abrir o placar e por conta de um erro individual depois do Pablo Maia, de um pênalti discutível, né? Eu, pelo menos aqui, até agora ninguém conseguiu me convencer que aquilo foi um pênalti. Mas foi marcado. Mas é o tipo de pênalti, pessoal, que a gente, por não ter um bastidor forte, a gente não consegue esse tipo de marcação. Você pode ver, se fosse o Flamengo, como foi, se fosse o Palmeiras, esse pênalti seria marcado. Agora, pra gente, pro torcedor do São Paulo, pessoal, é muito difícil eles marcarem esse tipo de pênalti. E marcaram pro Flamengo, poucos minutos depois, com menos de 10 minutos, o jogo já estava em 1-1. E foi uma partida que estava muito equilibrada, muito truncada, os dois times se marcando muito, estavam muito espelhados, e a gente sabia da qualidade do time do Flamengo. O árbitro, para mim, fez uma arbitragem horrorosa, foi muito ruim essa arbitragem, marcou muitas faltas ali desnecessárias, e eu confesso que eu estava com medo, depois desse pênalti que ele marcou para o Flamengo, dele apitar só a favor do Flamengo. Sendo bem sincero, a gente sabe como que é a arbitragem brasileira, ainda mais para um clube que não tem os bastidores fortes, como é o caso do São Paulo atualmente e infelizmente, pessoal. Então, eu confesso que eu estava muito preocupado sobre como seria o andamento desse jogo em relação à arbitragem. Enfim, o primeiro tempo acaba em 1-1, o Luciano faz um forte desabafo ali na saída de campo do primeiro tempo, e falando que
a camisa do São Paulo é muito pesada, falando que tem que respeitar a camisa do São Paulo, que não pode sofrer com esse tipo de arbitragem enviesada. O Luciano falou o que está entalado na garganta do torcedor são paulino e o que muito dirigente do São Paulo não tem a coragem de falar. Eu não sei por que a diretoria do São Paulo adota essa postura de eu não quero me dispor com a CBF, eu não quero me dispor com a Federação Paulista, eu não quero me dispor com a Conmebol. É muito complicado a diretoria do São Paulo, então o Luciano fez hoje, além de uma partida boa dentro de campo, eu pelo menos gostei muito da partida do Luciano, fez uma importante representação do torcedor São Paulino em campo. Eu gostei pelo menos muito da entrevista do Luciano em campo, fora a partida que ele fez. E no segundo tempo, pessoal, o Flamengo volta com mais vontade, volta querendo ganhar um jogo e consegue dar uma virada de jogo em cima do São Paulo. Um belo gol, inclusive. Só um instante. Então, o Flamengo conseguiu fazer a virada de jogo em cima do time do São Paulo e deu aquela desanimada, mas as mudanças, logo depois desse gol, teve o lance da expulsão do jogador do Flamengo, esqueci o nome dele, é um jogador que tem sido muito expulso, pelo que falou na transmissão, e ele dá uma entrada dura no Arboleda, pisou na canela do Arboleda e foi expulso direto, logo após o Flamengo ter virado a partida, e o Crespo faz as mudanças ali, que foram cruciais para o empate do São Paulo, né? Ele tira o Cedric, que fez uma partida bizonha, e coloca o Mike, que, a meu ver, o Mike precisa ter uma chance como titular do São Paulo. Ele vai ser bom, ele vai ser melhor. Eu acredito que ele vai ser melhor que o Cedric, vou ser bem sincero. Eu acredito que o Mike tem muito futebol para mostrar ainda, é um garoto novo, ele tem muita vontade, e é dele que nasce a jogada do segundo gol do São Paulo. Ele cruza a bola pro Ferreirinha fazer o seu 8º gol na sua disputa contra o Neto, né? Essa resenha que tá rolando aí. O Ferreirinha faz um golaço, uma bela jogada construída pelo Mike, que para mim merece sim mais chances na equipe titular do São Paulo, e conseguiu participar da jogada da vitória, do empate do São Paulo. Eu queria que fosse uma vitória, pessoal. Eu acreditei até o final que daria pra gente virar o jogo, porque o São Paulo fez uma pressão no final ali, mas infelizmente acabou ficando no empate. Eu acredito que os pontos positivos hoje foram o ímpeto que o Mike sempre mostra quando entra em campo com a camisa do São Paulo, isso é muito legal. O Lucas, ele entrou no segundo tempo, fez uma partida discreta, mas quase meteu um golaço de bicicleta ali. O Lucas, pessoal, eu acredito, sendo bem sincero, que o Lucas está evoluindo aos poucos. Eu falei isso aqui nos vídeos anteriores que eu fiz essa semana. O Lucas está evoluindo aos poucos. E eu tenho certeza que ele vai fazer uma partidaça contra o Corinthians. Daqui uma semana e meia, se não me engano, sem ser essa... É na próxima quarta-feira, se eu não me engano, o jogo São Paulo e Corinthians. Se eu não me engano, é na próxima quarta. E eu acho que o Lucas vai deitar nesse jogo, galera. Sendo bem sincero, eu acho que vai ser um jogaço do Lucas. Ele tá se recuperando aos poucos. Tem mais um jogo contra o Bragantino agora na Vila Belmiro nesse fim de semana de novo. E depois tem já o clássico contra o Corinthians. Então tem mais um jogo aí para o Lucas recuperar um pouco mais o ritmo. Descansa mais alguns dias e vai jogar contra o Corinthians em Itaquera. Uma partida que pode ser um divisor de águas aí na temporada do São Paulo e dar pra gente a classificação já para Libertadores da América no ano que vem. Tudo vai depender de como vai ser esse jogo contra o Bragantino nesse final de semana. É um jogo chato, né? A gente sabe o quanto o Bragantino costuma complicar a vida do São Paulo, mas é um jogo que é possível ganhar. Depois dessa conversa que teve entre Crespo, comissão técnica e diretoria, eu estou percebendo que o São Paulo eu estou com essa impressão que o São Paulo está entrando pelo menos em campo com mais vontade também. Lógico, tiveram os pagamentos dos atrasados, isso a gente sabe como funciona no futebol, então depois que o dinheiro pingou na conta, né, a gente começa a ver o pessoal, pelo menos existe isso essa lenda urbana, não sei se é verdade ou se não é, mas é impressionante, quando começa a pagar a galera, o pessoal começa a voltar a correr, né, então fica a dica aí para a diretoria do São Paulo para não atrasar os salários dos jogadores, para terem a moral de cobrar quando for necessário.
Porque se eu estou trabalhando e não estão me pagando em dia, que moral a minha chefia vai ter para me cobrar se eu não for produtivo? Para mim, nenhum. Acredito que para você também, torcedor São Paulo, não tenha nenhuma moral, né? E para mim, pessoal, esses foram os pontos positivos hoje. O Luciano fez uma boa partida também, o Rafael mais uma partida segura também, e conseguiu fazer uma boa partida contra o Flamengo, que hoje é, se eu não me engano, é o líder do campeonato, com o mesmo número de pontos que o Palmeiras. E o título vai ficar entre esses dois times e talvez o Cruzeiro, que tá brigando por fora. O Cruzeiro fez uma boa partida também hoje contra o Grêmio, ganhou fora de casa. E pra gente, pessoal, vai ser isso até o final do ano. Torcer aí pra gente conseguir mais algumas pontuações e se classificar para Libertadores da América no ano que vem. E sabendo, pessoal, que dificilmente a gente consiga vencer a Libertadores, tá? Quero ser bem realista com vocês. Um clube que não investe hoje em dia dificilmente consegue ganhar uma competição como a Libertadores da América, que apesar de ser uma grande competição e ela está um pouco mais fácil do que era anos atrás, né? Principalmente para clubes brasileiros. Infelizmente, a gente sabe a diretoria que a gente tem. Ano que vem tem eleição no São Paulo, então a cabeça desses caras vai entrar em outro lugar. Eu não acredito que cheguem contratações fortes para a gente conseguir disputar esse título, mas pela grana vale a pena. A gente sabe que o São Paulo é um clube endividado e precisa aí do dinheiro, infelizmente, depois de tanta besteira que foi feita aí nos últimos anos na direção do São Paulo, galera. Então, eu fico por aqui. Eu desejo uma boa noite para vocês, que a gente tenha uma melhor sorte no fim de semana contra o Bragantino e consiga esses 3 pontos e que a gente consiga essa vaga para Libertadores da América. Novamente, pessoal, se vocês ainda não são inscritos no canal Papo Tricolor, se inscreve aqui no canal, me dá essa moral, deixa seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos que ainda não conhecem o canal Papo Tricolor, beleza? Eu vou ficando por aqui, uma boa noite para vocês e vamos São Paulo!